Professor, qual seria a repercussão extrafísica multidimensional o caso do Mao Tse Tung fizesse uma viragem existencial dentro do curso intermissivo? Não, esse aí não vai chegar porque ele não está aqui mais. Ele já foi embora, já foi transmigrado há muito tempo. O trabalho dele, pelos cálculos que tem gente aí, eu não sei, né? Isso aí precisa estudar, porque é difícil de calcular essa estatística. Mas de toda a época da Terra, quando já morreu mais gente, foi a partir do Mao Tse Tung, que eles calculam que pode ter chegado a 50 milhões de pessoas que morreram. Agora, vocês sabem, lá morre muita gente, isso não aparece muito, porque tem gente demais, né? Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o que são 50 milhões? Não é nada. Então, eles não ligam muito para o negócio. Mas, veja, 50 milhões é muito mais do que o Stalin matou, do que o Hitler matou com o nazismo. Ele, então, desse povo que já matou mais, esse chinês é o pior deles todos. Essa é a realidade histórica do século passado, século XX. Mao Tse Tung, mas olha, tem Mao que é bom. Entende? Tinha o tal Mao, que era meu amigo. Outra coisa, Tao é um processo de religião. Tal Mao, que era o nome do meu amigo, foi lá para ele, fora de série. Ele ajudou muita gente aqui. Ninguém aqui pode nem falar dele. Ele ajudou muita gente está aqui por causa do tal Mao. Um grande amparador, calado, silencioso, trabalhava dominando as energias todas. Agora, esse Mao Tse Tung, ele quis reformular o negócio tudo no tapa. É uma loucura tudo aquilo que ele fez. Não há dúvida, alguma coisa saiu. Mas vem cá, matando 50 milhões, tinha que ter algum resultado, pelo menos. Mas agora, matar 50 milhões, quem é que quer se responsabilizar por isso? É uma loucura. Talvez tenha sido a maior loucura já cometida nesse planeta até hoje, em toda a história humana, toda a história da humanidade. O que vocês acham? 50 milhões de pessoas? Que não seja 50 milhões. Eles vão falar, não foi 50 milhões, foi 48 milhões. Bonitinho. E daí? Quem é que tem isso que vê? O cara foi falar, falou assim, não, Rob, mas não deve ser isso, deve ser os 48 milhões. Falei assim, a vovozinha sua vai bem, ô? Mandei ele para o escambau, que é isso? Mas pensem nisso, Mao Tse Tung, para mim, ele deve ter sido um dos primeiros que foi embora. Né? Professor, mas ele matou, foi mais de 70 milhões. Aonde que é que nós estamos? Foi mais de 70 milhões. Você acha que mais de 70 tem lá? Tem um livro, uma biografia dele. O que eu sei é o seguinte, as coisas que eu sei é o seguinte, os nazistas mataram mais de 6 milhões. O Stalin matou mais de 20 milhões. E eles calculam que foi mais de 50 milhões. Eles não sabem exatamente quanto, mas é isso. 50, 20 e 6. Agora, eu acho que os nazistas foi mais de 6 milhões. Foi mais do que isso. Agora, o que eles falam mais são nos milhões que mataram por causa dos judeus, porque os judeus dominam a mídia internacional, começaram a falar demais no Holocausto. Esses 6 milhões de judeus que morreram têm muito mais expressão na história toda do século XX do que os 50 milhões que foram mortos na China. Por quê? Esses da China não eram judeus. Então, os judeus puxam a brasa para a sardinha deles, quando precisa. E mantém segredo quando precisa, a maior parte do tempo. Isso é a vida. É a vida que está aí, é a história humana, o processo está aí. Vamos ver o que é que vai dar tudo isso. Vamos ajudar o que a gente pode. Agora, não é fácil, gente. Pensa bem. Lá tem, hoje, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Hã? Como é que fica isso? É gente a dar com pau. Tem lugar na China, se todo mundo sair na rua, não tem espaço para o povo ficar em pé. Como é que fica isso? Não é fácil. Já falta espaço, falta comida, por isso que eles comem cachorro, aquele negócio todo. Já pensou matar um cachorro e comer assado? Pensa aí nisso. A China tem disso. Cria o cachorro para isso. Como é que faz? Não é fácil. A gente tem que começar a pensar nisso tudo. Essa semana a gente tocou aqui no assunto do Mao Tse Tung.
Então agora nós estamos aqui com um livro que o Ivo já leu todo, está todo anotado, eu vou começar a ler, que é uma edição econômica de Mao, a História Desconhecida. O livro é um best-seller internacional, foi recebido com palmas, um monte de gente. Agora, ele é terrível. A primeira frase que tem no capítulo 1, entre o antigo e o moderno, diz o seguinte: Mao Tse-tung, que durante décadas deteve poder absoluto sobre a vida de 1/4 da população mundial, foi responsável por bem mais de 70 milhões de mortes em tempos de paz, mais do que qualquer outro líder do século XX. Eu estava falando para vocês que eu achava que é mais de 50 milhões. Eles aqui estão achando que é mais de 70. Aí é difícil da gente contar para ver a realidade. Por aí, então, a gente vê que esse homem deve ter sido o primeiro da lista que foi transmigrado para outro planeta. E outra coisa, aqui, ó, nas primeiras páginas, eles já mostram, os autores mostram, que ele não tinha sensibilidade nenhuma a respeito dos outros. Ele ficou entusiasmadíssimo com a brutalidade. Entende? Ele chega a explicar o seguinte aqui: Mao viu e ouviu muito sobre brutalidade e gostou daquilo. No relatório que escreveu depois, em março de 1927, diz sentir uma espécie de êxtase jamais experimentado antes. Suas descrições da brutalidade exudavam excitação e fluíam com um aumento súbito de adrenalina. É maravilhoso, exultava. Agora, que bicho, hein? O cara era mais do que uma hiena, mais do que um tigre. Por isso que matou tanta gente. Agora, ó, todo mundo admitiu. O que estão falando desse livro aqui é impressionante. Ó, para vocês terem uma ideia, o livro tem umas 800 páginas, está entendendo? Essa aqui é uma edição econômica. E eles falam o seguinte: o Time falou uma bomba atômica sobre o livro. O New York Times: essa biografia grandiosa demole sistematicamente cada pilar da simpatia e da legitimidade que Mao possuía. Agora eles falam um êxito, o outro falou um sucesso espetacular. Poucos livros estão destinados a mudar a história, mas esse mudará. Isso aqui é orientação, hein? Não, esse aqui, a edição mesmo, foi publicada esse ano, é a segunda da Companhia das Letras. É a segunda, né? Agora, é a edição econômica que eles colocaram aqui. Entende? Ó, Mao, a história desconhecida. Então, com isso, a gente clareia tudo que a gente estava falando aí a respeito do Mao Tse Tung, que o negócio é pior do que aquilo que eu disse.